A paz do Senhor, meus queridos irmãos, amigos, professores da Escola Bíblica Dominical, pastores, companheiros do ministério. Uma alegria poder falar um pouquinho sobre a lição de número 10, 3 de setembro de 2017, e o assunto, esse tema tão precioso para a igreja pentecostal, as manifestações do Espírito Santo. E o nosso textuário é Atos capítulo 2, versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós e vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Graças a Deus. E a nossa verdade prática declara: cremos na atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à igreja para sua edificação. Graças a Deus. Então nós cremos, porque se nós cremos que Jesus é o mesmo, então a gente crê também na atuação, na operação de Deus da mesma maneira, graças a Deus. E o nosso textual, então, nos convida a fazermos essa reflexão. É o discurso, então, do apóstolo Pedro para justificar aquele mover do Espírito Santo ali em Jerusalém, no dia do Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, na grande festa de Pentecostes. Os irmãos estão lá, pessoas do mundo inteiro, e inaugura a igreja, quando o Espírito Santo, como um vento impetuoso, encheu a casa dos que estavam ali reunidos no nome do Senhor Jesus, e todos foram cheios, revestidos, foram tomados pelo poder de Deus, sentiram a plenitude do poder de Deus. E aí Pedro, então, cheio do Espírito Santo, começa a ministrar a palavra de Deus. E aí ele vai justificar. Ele fala, porque essa é a promessa que diz respeito a vós. Ele vai citar as profecias de Joel, Ele vai repetir isso. E você pode, então, com muita atenção, que o contexto do nosso textual está em Atos 2, que fala o quê? A descida do Espírito Santo. Especificamente, a partir do versículo 14, porque o nosso versículo é o 39, ele começa a falar sobre o discurso de Pedro. Pedro, então, ele está justificando o mover de Deus, explicando o que é aquilo, o porquê que está acontecendo aquilo. Porque Pedro começa a pregar, então, para a grande multidão que se aproximou dos discípulos, ao ver os discípulos glorificando a Deus, falando novas línguas e expressando a glória de Deus. A multidão ali em Jerusalém se aproximou do cenáculo. E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, prega e vai então explicar para aquele povo que está em Jerusalém, para a festa de Pentecostes. E é por isso que esse movimento ficou chamado de movimento pentecostal. Por quê? Porque foi no dia do Pentecoste que ocorreu a manifestação do Espírito Santo, dos dons das línguas estranhas e outros dons espirituais. E Pedro, então, cheio do poder de Deus nesse dia, ele faz essa pregação e faz essa declaração extraordinária, porque a promessa vos diz respeito a vós, aquelas pessoas que estavam ali em Jerusalém, há 2000 anos atrás, no dia do Pentecostes. Pedro está falando, vocês, essa promessa tem a ver com vocês, mas não fica só para isso, fala para a próxima geração também, aos vossos filhos. Então a promessa diz respeito a vocês. Esse poder de Deus, de você ser cheio do Espírito Santo, é uma promessa de Deus, do Senhor Jesus, para vocês que estão aqui. Pedro está falando para eles há 2000 anos atrás em Jerusalém, no cenáculo. Aí ele fala, mas também diz respeito aos vossos filhos, quer dizer, à próxima geração. E aí ele diz mais, e a todos os que estão longe. Não é só para quem está em Jerusalém, não. Ele já está profetizando para os gentios, para os que estão longe. E aí ele fecha de uma maneira extraordinária. Aí engloba toda a humanidade, todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar.
Você foi chamado por Deus? Você que está me ouvindo, você foi chamado por Deus? Então essa promessa diz respeito a você também. Você pode receber o poder pentecostal na sua vida, é promessa do Senhor para nós. Então essa é uma palavra maravilhosa do apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, para justificar a inauguração basicamente da igreja no dia de Pentecostes. Promessa que diz respeito para aquele povo que estava ali, para as próximas gerações, para os que estavam longe e para todos. Graças a Deus, porque eu e você estamos inclusos nessa promessa gloriosa de vivermos uma vida cheias do Espírito Santo, do poder pentecostal. Graças a Deus. Verdade prática. Fala então sobre a nossa crença. Nós declaramos que nós acreditamos, porque a Bíblia fala dos dons espirituais, a Bíblia fala do batismo no Espírito Santo. Então, como nós acreditamos na Bíblia, nós acolhemos a Bíblia como ela é, graças a Deus. E o objetivo geral dessa lição é mostrar que o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais estão disponíveis então para todos os crentes, todas as eras, todos os tempos. Historicamente, é isso mesmo que nós vamos verificar. Objetivos específicos. Primeiro, apontar as implicações doutrinárias da descida do Espírito Santo. Segundo, explicar a natureza das línguas. 3, mostrar o significado e o propósito do batismo no Espírito Santo. E 4, afirmar a atualidade dos dons espirituais. Temos uma primeira parte aqui, que é a interação com o professor. Que é importante, então, explicarmos que essa temática da aula de número 10, as manifestações do Espírito Santo, especificamente o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais, é uma temática muito importante para a igreja da atualidade. Não é à toa que do mundo evangélico, mais 70% crê na operação do Espírito Santo, porque isso é muito importante. Só quando estamos revestidos do poder de Deus que temos força, graça, unção para levarmos o Evangelho a todas as criaturas. É só quando estamos cheios desse revestimento de poder. Por isso o movimento pentecostal é um movimento missionário por excelência. É um movimento que leva a palavra. A introdução da nossa lição fala então a respeito, primeiramente, do batismo, primeiramente ao batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Então são duas coisas, né? Essa lição vai abordar o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Lembrando que a evidência do batismo com o Espírito Santo é um dom espiritual, que é a falar em línguas estranhas. Então, o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. É isso que será abordado nessa lição, extremamente importante. Primeiro tópico da lição: a descida do Espírito Santo. Lembra que foi uma promessa mesmo do Senhor Jesus: não vos deixarei órfãos. Lá em João está registrado que o Consolador, o Paráclito, o advogado, a pessoa do Espírito Santo viria para guiar a igreja. E no subitem 1 do tópico 1 é a experiência do Pentecostes. Aí você deve ler, então, eu sugestiono, certamente você já leu, mas eu sugestiono que você leia com bastante cuidado, com bastante calma, o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, com os seus 47 versículos. Leia com calma, grifando, porque é muito importante estudar, analisar, verificar os comentários, especificamente da Bíblia de estudo pentecostal, para você poder ministrar uma aula com bastante conteúdo. Bom, a primeira coisa que a gente descobre então na Bíblia, que não precisava de muita coisa, você começa a ler a Bíblia ali, por exemplo, Mateus capítulo 3, versículo 11, o que declara ali? João
disse João Batista: e eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Como que nós sabemos que esse batismo no Espírito Santo e com fogo é o batismo do movimento pentecostal, que nós falamos nas igrejas pentecostais? Como nós sabemos que é o mesmo? Ora, basta você abrir sua Bíblia em Atos. Nós sabemos e a evidência inclusive são as línguas estranhas. Basta você ver aqui a defesa de Pedro. Quando Pedro foi na casa de Cornélio, o que aconteceu lá? O Pedro estava pregando, Jesus batizou eles com o Espírito Santo. Cornélio e as pessoas estavam ali ouvindo a palavra e começaram a falar línguas estranhas. Mas no capítulo 11, a Bíblia diz aqui que os judeus foram questionar Pedro. Pedro, você é um judeu? Como que você foi na casa do gentio, lá em Cesareia? Interessante, deixa eu fazer aqui uma abertura, que se Deus nos permitir, já no próximo mês, no mês de outubro, último dia do mês de outubro, 31, nós vamos fazer uma viagem, se Deus nos permitir, para Israel com o nosso grupo, e talvez ainda dá tempo de você entrar em contato e participar desse grupo. E nós vamos iniciar em Jope, lá na casa de Simão o Curtidor, onde Pedro estava quando ele teve a visão que era para ele pregar para Cornélio. E a nossa viagem, nós vamos sair de Jope e vamos subir para Cesareia, Interessante isso, onde estava Cornélio, onde ocorreu essa operação de Atos capítulo 10. E os judeus crente, que acreditava em Jesus, foram lá questionar o apóstolo Pedro. Falaram: Pedro, você, onde se viu entrar na casa, judeu não come com gentil, e você foi lá com os impuros, com os goins, com os gentios? Aí no capítulo 11 de Atos tem a defesa de Pedro, Aí Pedro vai se defender, porque ele entrou na casa de homens incircuncisos, que é o caso da família de Cornélio. Aí Pedro começa então a explicar. Agora, por que eu trouxe você para esse raciocínio? Porque, olha, eu disse para você que o batismo do Espírito Santo começa lá em Mateus 3,11, já fala, que Jesus, que João Batista fala que ele batizava com água, mas vinha aquele que é o Senhor Jesus, o Messias, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Olha a defesa de Pedro agora para justificar ter comido com Cornélio, com os incircuncisos. Versículo 15. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio, lá no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E aí, a hora que eles ouviram essas palavras, todos glorificaram a Deus. O cara vai ficar tudo crente de novo, Graças a Deus, vai ficar tudo contente de novo. Mas o que me chama a atenção é esse versículo 16. Por quê? Porque aqui está falando, olha, na verdade, João batizou com água. É a mesma ideia lá. Olha, do 3:11, João batizou com água para arrependimento, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Veja que Pedro, para justificar o batismo do gentil Cornélio, cita a mesma passagem, o que prova que o batismo aqui que Jesus batizaria é o batismo com o Espírito Santo e com fogo, porque é o mesmo. Ele cita isso. Senão Pedro não ia fazer isso, irmãos? Mas o Espírito Santo revelou isso para Pedro. Então a experiência do Pentecoste, de Atos no capítulo 2, ela continua. Aconteceu lá em Atos capítulo 2, agora acabei de citar um texto aqui do capítulo 10, a partir do versículo 44, é a mesma experiência, o batismo com o Espírito Santo, e assim vai. Muito bem, no subtópico 2, ele vai explicar a questão do batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, porque tem gente que fala: irmão, recebe o batismo com o Espírito Santo, o outro recebe o batismo no Espírito Santo, aí fica aquela, é no ou é com?
Irmão, as duas possibilidades são válidas. Ela fala, não, tem que ser no, não tem que ser com. Exegeticamente, as duas são possíveis, são plausíveis, tá? As duas questões. Agora, quando a gente fala a ideia do batismo no Novo Testamento, a palavra batismo, a ideia é de imersão, é de sepultamento, é de submersão. Então, claro que a gente acaba adotando batismo em água e no Espírito Santo, porque se falar com, só vai dar a ideia que pode ser com a aspersão, né? Com. Então, para evitar essa possibilidade, a gente trabalha no, mas não há nenhum problema você compartilhar a ideia com o no. Subitem 3 do tópico 1. Os sinais sobrenaturais. Apareceram então, nesse dia de Pentecostes, 3 sinais sobrenaturais. O primeiro, como um vento impetuoso, não é? E encheu a casa. O segundo, foram vistos línguas repartidas de fogo. Esse foi o segundo sinal. E o terceiro sinal é o falar novas línguas. Os 2 primeiros, o vento impetuoso e os sinais de línguas de fogo, esses 2 foram exclusivamente para a inauguração da operação do Espírito Santo, a inauguração da igreja, do revestimento de poder. Agora o terceiro sinais, que é a evidência do batismo, as línguas estranhas, esse ainda permanece como evidência do batismo com o Espírito Santo ou batismo no Espírito Santo. Muito bem. Então, a síntese do tópico 1 declara: o vento, a visão das línguas e o falar em línguas remontam à descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes ou em Pentecostes. Há um subsídio didático que eu aconselho você a olhar com bastante cuidado, porque ele vai de novo apresentar os termos de pneumatologia, paráclito e glossolalia. Esses são termos importantes para você entender o significado. Pneumatologia, eu particularmente, quando eu vou dar aula sobre doutrina do Espírito Santo, eu prefiro trabalhar com a paraclitologia. Por quê? Porque paraclitologia só pode ser o Espírito Santo. Pneumatologia é um termo mais amplo, também é a doutrina do Espírito Santo, mas vem da palavra pneuma, né, que é um termo mais amplo. E glossolalia é conhecido como dom de línguas, a glossolalia. Muito bem. Nós temos então o tópico número 2, a natureza das línguas. Primeiro, fonte. As línguas do Pentecostes eram línguas sobrenaturais. Isso é claro, aquelas pessoas nem sabiam falar línguas, coisa nenhuma, mas eles receberam o poder de Deus. Outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Então, foi obra do Espírito Santo, não é coisa da carne, não. Isso foi obra do Espírito Santo. O termo grego aqui é heterais, né? Vem de heteros, outro tipo diferente, né? Outra evidência está presente na audição, porque as pessoas eram de várias etnias, de vários lugares, eram judeus do mundo inteiro, da diáspora, que estavam lá, e eles entendiam a língua. Olha só o que ele diz: todos os temos ouvido as nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então realmente são, a fonte é o Espírito Santo. Essas línguas são línguas então da operação sobrenatural de Deus. 2. A glossolalia é a manifestação das línguas estranhas, como evidência do batismo com o Espírito Santo. Vem de glossa, língua, idioma, e lalia, modo de falar. É importante saber que as línguas manifestas no dia do Pentecostes são as mesmas que aparecem na lista dos dons espirituais, lá de 1 Coríntios 2,10, ou versículo 28, ou capítulo 14, 2, quando fala de variedade de línguas. É a mesma. Então é um dom espiritual, sem dúvida alguma. E o item 3, sua continuação, que é o subitem 3 do tópico 2, sua continuação. E essa é a diferença entre as igrejas tradicionais e as igrejas pentecostais. Porque as igrejas tradicionais, normalmente, elas
não são continuistas, né? Elas não acreditam na continuação da obra do Espírito Santo, ou seja, dos dons do Espírito Santo. Elas são cessacionistas. Já nós, pela graça de Deus, acatamos a Bíblia na sua plenitude, portanto nós somos continuistas, ou seja, nós continuamos crendo, como a Bíblia diz, que essa promessa é para todos quanto o Senhor Deus chamar. Então é importante nós entendermos aqui. E o texto que ele vai citar aqui para mostrar a continuação é o quê? Atos capítulo 10, versículos 44 e 48, que fala da descida do Espírito Santo sobre os gentios. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiravam-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois ouviam falando em línguas. Ali, ó, tá vendo o dom? Falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar o batismo na água, para que não sejam batizados esses que, assim como nós, lá no dia do Pentecostes, receberam o Espírito Santo? Então eles foram batizados. Olha que coisa maravilhosa, a continuidade da operação e da evidência das línguas no batismo no Espírito Santo. Síntese do tópico 2 então: as línguas de Pentecostes, línguas estranhas, são de natureza sobrenatural, operação da pessoa do Espírito Santo. Há um subsídio interessante aqui, teológico, do dicionário do movimento pentecostal, que vai falar sobre a xenolalia e a glossolalia, tá? Então ele vai mostrar que são termos e que é importante nós termos esse conhecimento dessas diferenças. E ele fala: a xenolalia é ao mesmo tempo a mais difícil variação da glossolalia. E aí ele vai explicar que isso não é algo estranho em toda a história dos cristãos. Sempre você vai encontrar esses elementos. E no tópico 3, o tema 3, aparece o significado e o propósito, né? Significado e propósito. Então, subtópico 1 do tema 3. O batismo no Espírito Santo não é sinônimo de salvação. Olha, trata-se de bênçãos diferentes. Todos os crentes em Jesus já têm o Espírito Santo. Eu falei isso para os irmãos na aula de número 5 sobre a pessoa do Espírito Santo. Quando a gente aceita Jesus, a gente é selado, tem o Espírito Santo. Então, selo é uma coisa. Agora, o batismo no Espírito Santo é outra coisa. É o revestimento de poder, tá? Então é importante separar uma coisa de outra. 2. Definição e propósito. O batismo no Espírito Santo, então, é o recebimento do poder espiritual, do revestimento de poder. Se é o batismo, é o revestimento. Você já tem uma vida regenerada, você já foi justificado, regenerado, santificado. Agora começa a buscar a presença de Deus, buscar o poder de Deus, para você ser cheio do Espírito Santo, para você poder ser uma testemunha do Senhor Jesus na sua plenitude. Nós temos aqui, nesse final do tópico 3, um subsídio teológico do grande teólogo pentecostal, talvez o maior teólogo pentecostal, que é o Stanley Horton, na sua obra Teologia Pentecostal, uma perspectiva pentecostal, Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal da CPAD. E o item de número 4, os dons espirituais. Nós já tivemos aulas específicas de lições anteriores sobre os dons espirituais. São manifestações do poder de Deus, da glória de Deus, para nos capacitar, graças a Deus, para que a gente continue com poder, com autoridade, levando o reino de Deus, a missão do Senhor Jesus Cristo nesse mundo, através então da demonstração do poder de Deus na vida da igreja. Subtópico 2, os dons são dados aos crentes individualmente. A manifestação dos dons ocorre por meio
das três pessoas, né, da Trindade pelo Espírito, porque em 1 Coríntios 12,4 fala: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E depois no versículo 5 fala que o Senhor na diversidade de ministérios, e no 6 o Deus Pai na diversidade das operações, mas a fonte dos dons é o Espírito Santo que concede a nós. Claro, tudo isso através dos méritos do Senhor Jesus. E aqui há uma ênfase então que fala que o Espírito Santo reconhece que este mesmo quem opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, o Senhor quer nos encher do seu poder, que nós sejamos crentes cheios do Espírito Santo. Então nós temos que buscar. E sabe por que eu gosto dessa temática? Eu vou te explicar. Porque o batismo no Espírito Santo só Jesus pode fazer na sua vida. Tem outras coisas que os homens fazem, mas batismo com o Espírito Santo não tem jeito. Às vezes você vê esses movimentos aí carismáticos e tanta coisa, os líderes ensinando a pessoa a falar línguas, tudo coisa da carne, irmão. Porque batismo com o Espírito Santo, poder de Deus, só o Senhor Jesus é que pode fazer. Glória a Deus. E Ele quer fazer. Sinopse do tópico 4. Os dons espirituais são dádivas atemporais de Deus, dadas a cada crente. Há aqui no Conheça Mais, novamente aquela definição de glossolalia, né? Vem de glossa, língua, e lália, falar. E você pode então estar aqui também analisando a questão do subsídio de número 4. Ele vai falar sobre dons espirituais, dons de revelação e dons de poder e dons de alocução. Vai mostrar então esse quadro bastante relevante. E para encerrar, considerações finais. A descida do Espírito Santo é acompanhada dos dons espirituais. Eles são atuais na vida da igreja e são dados a cada um para o que for útil, sempre para o bem da igreja local. Então trata-se de uma ferramenta importante, indispensável para cada cristão, razão pela qual devemos lhe dar a devida atenção e incentivar os professores da escola bíblica dominical buscar o batismo no Espírito Santo. O seu aluno, incentiva o seu aluno a buscar o poder de Deus, a participar de momentos de oração, de consagração. É muito importante, de vigílias. Nós temos que buscar a presença de Deus para sermos cheios do Espírito Santo e buscar os dons espirituais, dons maravilhosos. Muita gente padecendo necessidade espiritual, sendo que na casa do Pai tem os dons. E eu gosto muito daquela passagem no Evangelho, quando o Senhor Jesus diz: se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, jamais um pai daria, se o filho pedisse pão, daria uma pedra, jamais. Assim também a Bíblia diz que aquele que busca a presença de Deus, que busca o Espírito Santo, pode ter certeza que Deus dará o revestimento do poder, que você possa receber as bênçãos do Senhor. Tenha fé, busque, não desanima. É importante que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo e que possamos também, em busca dos dons espirituais, em especial nesse mundo, o dom do discernimento de espíritos. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, a igreja onde você congrega. E se você desejar participar conosco da nossa aula de formação continuada para professores de escola bíblica dominical, adultos, todo sábado, das 16 às 17h30, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, Campinas, Presidente Pastor Paulo Freire, o nosso pastor. Nós estamos ali, na rua Pastor Cícero Canuto de Lima, número 160, Parque Itália, Campinas, perto do César Moreiras. E você pode entrar aí no meu site, www.professoralberto.com.br. Pode enviar pergunta, pode interagir. E se você quiser, aí do lado do seu vídeo, você tem um sininho aí. Aperta aí o sininho para que logo que tivermos notificações, novos vídeos,
possa chegar para você, tá? Dá um clique aí do lado do seu vídeo. E compartilhe esse vídeo com os demais professores, com os irmãos da sua igreja. Vamos divulgar. Nós precisamos, meus irmãos. Olha, a igreja que não busca o poder do Espírito Santo, ela vai deixar de ser pentecostal. E não é o nosso caso. Nós cremos que o Senhor Jesus continua ainda salvando, curando, batizando com o Espírito Santo e leva-nos para o céu. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, no nome do Senhor Jesus.